Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Nesta oportunidade vamos começar o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos. A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E de antemão quero agradecer a você que está aqui inscrito no canal e que também tem compartilhado os vídeos e dando aí o seu like. Eu te agradeço e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Lição número 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. O que é atalaia? Atalaia é o vigia, né? Textuário, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Pregar o evangelho é o principal papel da Igreja de Cristo aqui na Terra. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. É bem verdade que quando Deus fala algo, ele pode, ao mesmo tempo, entrar com justiça para um e juízo para outro. Portanto, nós devemos, independente das circunstâncias, falar aquilo que o Senhor Deus nos mandou dizer. Nós devemos falar abertamente para que aquele ímpio, por exemplo, não venha se perder, porque se ele se perder na sua maldade, mas se eu e você não anunciar essa maldade, o Senhor irá requerer de nós naquele grande dia. Então nós devemos falar a verdade, independente se é uma palavra de julgamento ou de boas novas. Nós devemos, como atalaias de Deus, falar a palavra do Senhor, pregar o evangelho, para que assim o ímpio venha se arrepender. E caso não se arrepender, pelo menos o sangue dele não virá ser cobrado das suas mãos, né? Introdução. Por que é importante o estudo deste livro? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e nas vidas das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. É notório que o ser humano em si está sempre se relacionando com pessoas. Entretanto, há também um relacionamento com o Senhor. E nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Nós devemos ter esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor. Então é importante que nós venhamos assim estudar o livro de Ezequiel. E ele também vai nos trazer a soberania do Senhor, como Deus é soberano. Por exemplo, no Ezequiel capítulo 37, fala-nos a respeito do Vale dos Ossos Secos. Olha como é a soberania do Senhor, o poder extraordinário que o Senhor Deus tem. Então que nós venhamos ter isso no nosso coração e buscar sempre ao Senhor, observando todo o livro, de Ezequiel, para que assim nós venhamos compreender quão grande é o Senhor em nossas vidas. E sim, o Senhor sempre estará usando um atalaia para assim anunciar o seu povo boas novas e também julgamento, dependendo do povo a qual está se referindo, no capítulo 2, por exemplo, vai falar da casa rebelde. Então será que nós não estamos sendo rebeldes diante do nosso Deus? Nós devemos refletir e, se for o caso, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus, e reconhecer a sua soberania. Sobre o livro de Ezequiel. A primeira parte do livro de Ezequiel, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Olha que como está colocando todo mundo em situações diferentes, mas que tudo vai falar sobre o pecado. Por exemplo, na questão de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria de quem? Do povo. O povo estava se prostituindo e tendo também atitudes de idolatria contra o Senhor. Então o Senhor deu uma repreensão, um juízo contra o povo em si. Depois vem também uma série de advertências
aos falsos profetas. Então temos aí o povo sendo advertido pela questão da idolatria, os falsos profetas, portanto, com ensinos errados. Vemos também isso hoje, né, tanto na questão do povo, né, que está indo sobre idolatria e prostituição, e também os falsos profetas também existem nos dias atuais. Aí vem também aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então veja que aqui, sacerdotes, reis, falsos profetas e também o povo, todas as esferas estão contra o Senhor. Então veja a primeira parte do livro que vai tratar. Então nós devemos ter muito cuidado para que isso não venha se repetir no meio do povo do Senhor, que é a questão da prostituição e da idolatria, e também ter cuidado com os falsos profetas, uma vez que não existe mais sacerdotes e em muitas nações, como inclusive no Brasil, também não há reis. Então aqui vai entrar basicamente a questão do povo e dos falsos profetas. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre essas questões. Segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de Israel, o guarda que não dorme. Mas essa atribuição é de uma forma simbólica, porque o Senhor, o Deus de Israel, como nós falamos sempre, ele vem como Israel, escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, mas isso não quer dizer que as outras nações estão excluídas, muito pelo contrário, elas também são incluídas, tanto na salvação, quanto também na questão do juízo, né? Na questão do julgamento. Nós podemos receber as bênçãos do Senhor, se formos obedientes a Ele, mas também receberemos o juízo se caso formos desobedientes ao Senhor. Então veja que aqui veremos, né, um Deus que está num todo. Ele não é somente de uma nação, que no caso seria Israel, né? Ele não é somente o Deus que vai salvar somente a Israel, mas vai salvar todo aquele que nele crê, né? Que crê no Filho do Senhor. Terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus e de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos. Muito interessante a questão dos Vale dos Ossos Secos, que nós vamos, claro, existem duas linhas de pensamento no Vale dos Ossos Secos. Há aqueles que creem que foi somente uma visão, foi uma questão simbólica, e outros que veem de uma forma literal. Independente das circunstâncias, de qual for o lado que você defende, por exemplo, você vai observar a soberania do Senhor. Que o Senhor, ali em todas as esferas, o Senhor vai trazer de volta aquele Israel, né? Aquele povo que era do Senhor, que continua sendo do Senhor, mas que agora está em rebeldia. Está agora, nessa questão do Vale dos Ossos Secos, por exemplo, está numa situação de uma forma espiritualmente morta. Está com até os ossos são sequíssimos. Ou seja, ali é um cenário de morte completamente sem solução. E você vê que o Senhor traz tudo de volta. Então isso quer dizer para nós o seguinte, que quando nós, independente das nossas circunstâncias, ainda que nós venhamos estar com a nossa vida espiritual completamente morta, o Senhor é aquele que ainda dá vida. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel, na atualidade, sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. O Senhor sempre irá restaurar o seu povo. Haja vista que sempre quando o Senhor traz um líder, por exemplo, ele sempre vai trazer um líder sempre para restaurar o povo ou a nação, né? Ou algumas outras situações independentes. Por exemplo, Neemias foi levantado para restaurar tanto a questão espiritual do povo, mas também para reestruturar, né? Refazer, reedificar os muros de Jerusalém. Então o líder, a primeira questão que ele vem trazer é sempre a questão de restaurar. Então o Senhor ele vai restaurar toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog em seu bando à terra, em seu bando da Terra Santa. Então vamos ver aqui a questão de Gog, sobre essa situação de invasão, e veremos também que há sempre a questão que o Senhor vai sempre dar vitória ao seu povo. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então vemos aqui toda a soberania
do Senhor, que o Senhor sempre irá restaurar o seu povo. Sinopse: o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, capítulos do 1 ao 24, segunda, capítulos do 25 ao 32 e terceira, capítulos 33 a 48. Sobre o profeta. Identidade. O pouco que se sabe a respeito de seu nome são alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seu compatriota na Babilônia. Seus compatriotas na Babilônia. Veremos, por exemplo, a questão de Daniel e também de Jeremias. Então veja que vemos que há uma dificuldade de falar a respeito de Ezequiel, porque a Bíblia não nos traz muitas coisas a respeito dele. Há inclusive uma citação interessante no livro de Ezequiel, no capítulo 14, que vai falar sobre Jó, Daniel e Noé, que eram homens que segundo a sua justiça se salvaria. Ou seja, Ezequiel traz referências de outros nomes, como Daniel, Noé e o próprio Jó, mas Ezequiel não é citado em nenhum dos outros livros da Bíblia. Então nós não temos muita referência a respeito de Ezequiel. Procedências. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Aqui vemos uma coisa muito interessante, que vemos que são pessoas que eram conterrâneos, que estavam pregando o Evangelho, falando da palavra do Senhor, ao mesmo tempo em lugares diferentes. Isso quer dizer que muitas das vezes o Senhor pode usar você para você falar do Evangelho em outros lugares. Ainda que haja por alguma razão você não possa falar no lugar onde você mora, o Senhor pode te levar, você e seus amigos, por exemplo, para outros lugares. Mas é importante que nós venhamos ver a procedência. Tudo é uma questão de procedência, de onde vem. É interessante que quando, de um modo geral, é claro, existem algumas exceções, mas imagine, por exemplo, que você mora num estado do Brasil e agora você vai para um outro estado por alguma razão. Você vai, talvez, por uma questão de trabalho ou estudo, vai estudar numa outra universidade e tal. A ideia é, você está lá sozinho, você está uma pessoa sozinha, não está lá os seus pastores, os seus líderes, as pessoas da sua igreja. Será que nós teremos a mesma procedência nesse outro lugar que ninguém sabe quem nós somos? Será que nós vamos ficar fiéis à palavra do Senhor, uma vez que agora nós não estamos mais aos olhos do nosso pastor, do nosso líder? Será que agora nós teremos a mesma procedência de quando nós estamos na presença dos pastores e líderes? Ou agora nós temos uma outra postura? Como é a nossa procedência? Então veja que aqui Daniel, Jeremias e o próprio Ezequiel estavam ali fiéis à sua procedência. E qual era a procedência deles? Serem fiéis ao Senhor. E é isso que nós devemos ser. Independente do lugar onde nós estejamos, independente da terra, nós devemos sempre estar fiéis ao nosso Deus. Sinopse. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Sobre o atalaia. Atalaia. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. É muito interessante a questão do atalaia, que o atalaia ele o vigia. O que é isso? De forma mais clara, nós, os homens, entendemos um pouco melhor pela questão militar. Geralmente é o homem que serve às Forças Armadas. Há, claro, muitas exceções sobre as questões das mulheres, mas eu particularmente não conheço nenhuma pessoa da igreja, da parte feminina, que tenha servido, por exemplo, o exército ou a marinha ou coisa do tipo. Então nós temos uma melhor compreensão, ainda que nós não venhamos servir as Forças Armadas, mas nós temos uma melhor compreensão do que é o atalaia, aquela pessoa que fica na torre de vigia. Ele fica no quartel, vamos pegar aqui uma questão do exército, ele fica ali no sentinela, numa torre, junto ao muro, observando o que está acontecendo. Se porventura ele vir o perigo, ele avisa aos demais, independente da forma que ele for avisar, talvez por rádio ou outra forma, ele vai avisar todo o quartel, e aquele quartel de prontidão está pronto para aquele perigo que virá. Por quê? Porque o vigia
avisou a todos os soldados, né, os sargentos e etc. Então essa é a ideia do Atalaia, esta é a ideia de Ezequiel. Ele ouvia, né, ele via o perigo, né, ouvia da parte de Deus. Deus falava do perigo que iria vir sobre Israel e Ezequiel falava ao povo, ou seja, ele avisava do perigo. Agora, a outra questão é, será que quando o Atalaia avisar a essas outras pessoas, as pessoas irão obedecer? Irão ficar de prontidão? Ficarão prontas para o perigo? Né, para enfrentar o perigo? Aí é com cada um de nós. Né? O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo, a visão da glória de Deus. Qual é a glória do Senhor para as nossas vidas? Nós precisamos, a cada dia mais, estar muito fiéis ao Senhor. Eu vou ler aqui a referência, Ezequiel capítulo 1, versículos 26 e 28. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança do trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz quem falava. Então veja quão grande é a glória do Senhor. Né? Ezequiel aqui viu, né, a glória do Senhor. Quando nós nos colocamos como um atalaia, nós vemos também a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Lembra que Jesus falou? Se creres, verás a glória de Deus. Então, quando nós nos colocamos firmemente como atalaias de Deus, com comunhão com o Senhor, nós certamente veremos também a sua glória. A expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adão aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isto faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é Senhor da glória. É muito interessante a questão de que aqui Ezequiel é uma tipificação da nossa natureza humana, como já dizia, ou melhor cantava o poeta Carlos Sérgio Lopes, que eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. O maior adversário do homem é o homem. Então Jeremias 17 vai nos dar muito um parecer, né? Maldito é o homem que confia no homem, que faz no seu braço a sua força. Não é quase isso. É Jeremias, fala aqui certinho. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Aqui esse versículo em si, ele traz para nós a ideia, né? Que é a ideia que eu digo é exatamente isso. Não é que nós não podemos confiar em outra pessoa. Aqui o texto está dizendo que eu, homem, eu não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar no Senhor. Então, maldito é aquele que confia em si mesmo. O maldito é aquele que acha que o seu braço é suficiente. Então, veja que Ezequiel aqui nos traz esta ideia, né? Que a nossa natureza humana, a nossa natureza fragilizada, pecadora, que nós não conseguimos nem mesmo dar conta de nossas próprias vidas, porque se não for o Senhor tira o nosso fôlego de vida. Então veja que tudo está nas mãos do Senhor e nós sim somos pecadores. Então aqui Ezequiel tem essa tipificação, né? Sim, essa simbologia, para que nós venhamos assim sempre esperar no Senhor. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aqui cabe uma questão bem delicada. Muitas das vezes, aquela pessoa a qual Deus
usa profundamente nos dias atuais, às vezes há uma perseguição sobre esta pessoa. Entretanto, independente de quando Deus fala através de alguém para uma outra pessoa, e esta pessoa, o Senhor sabe que nunca vai se converter, mas o Senhor fala, porque para que as pessoas vejam que de fato o Senhor enviou ali um profeta, né? Houve ali uma pessoa, um vaso, vamos dizer assim, né? nos dias atuais. Ou seja, Deus não se esqueceu, o Senhor sabe que aquela pessoa não vai obedecer, vai continuar na rebeldia, na rebelião, mas ainda assim o Senhor, até por uma questão também de dar exemplo, de testificar depois, teve um profeta no meio de vós, eu enviei alguém, eu enviei socorro, vocês que não deram ouvido a ele. Então, aqui de se colocar, se porventura o Senhor tem dado a você o dom de revelação, o dom de discernir, o dom de ver as circunstâncias que virá, e você avisa essas pessoas, avisa ou a pessoa, né, ou a igreja, e as pessoas não obedecem, né, continuam na sua rebelião, saiba que as pessoas não estão se rebelando contra você, ou que estão se rebelando contra aquilo que você está dizendo. O que elas estão se rebelando, na verdade, é contra Deus. Então elas não estão aceitando a palavra de Deus. Agora, você como atalaia de Deus, você precisa continuar no propósito de obedecer ao Senhor. O Senhor mandou você dizer, você diz. Se o Senhor não mandou você dizer, então você não diz. Mas aqui no contexto direto, se Deus mandou você falar, você continua falando, ainda que virá, e certamente virá, algumas questões contra das quais você pode te causar alguma amargura, quase que não saiu, ou tristeza no coração, ainda assim você permaneça firme, porque certamente você receberá a sua recompensa da parte do Senhor. O importante é que você continue firme. Sinopse: atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Nós devemos continuar falando do evangelho para o pecador, trazer essas boas novas para ele. Qual é essa boa nova para o pecador? É a boa nova do evangelho que vai trazer a ele uma mensagem de amor, que Deus amou muito, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É dizer para ele, anunciar que há um céu para se morar, que há uma eternidade com Cristo. Isto é o papel da igreja. Por outro lado, também há de se notar e observar que nós também devemos continuar permanecendo em Cristo, como diz Apocalipse 3,10. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, nós devemos continuar salvos na pessoa de Cristo. Ou seja, como é que eu faço isso? Mantendo a minha vida em santidade ao Senhor, independente das circunstâncias. Então nós temos que, como cristãos, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas aos pecadores e ao mesmo tempo também ter a nossa salvação guardada em Cristo e continuar guardada no Senhor. A responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Então, quando o ímpio não aceita a palavra do evangelho, para ele vai ficar estreito naquele grande dia. Por quê? Porque essa rejeição vai contra ele. Ou seja, uma vez que ele rejeitou, ele tem, claro, o direito de rejeitar a palavra, de rejeitar o evangelho, mas aquele que rejeita, existe a consequência, que é a perdição eterna. Entretanto, quando você fala do evangelho e mostra, pontualiza, né, essa questão da perdição eterna, e a pessoa não aceita, ele vai certamente para a perdição eterna, mas você fica com as suas mãos limpas deste negócio. A extensão da nossa responsabilidade. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho.
Sim, nós temos uma preocupação com aquele pecador ignorante aqui no ponto de que não conhece ao Senhor, que não conhece o amor do Senhor para com ele. Mas também há aquelas pessoas que nós chamamos de afastados da casa do Senhor ou desviados. Então veja que nós devemos, de modo geral, ter tanta preocupação com aquele pecador que está lá no mundo que nunca conheceu a Cristo, mas também temos que ter a responsabilidade também de visitar aquelas ovelhas perdidas da casa do Pai, buscá-los mais uma vez, fazer como fez o trabalho do bom pastor, né? Nós devemos ir atrás dessa ovelha, e cuidar dessa ovelha, continuar falando do Evangelho para ela. Isso é muito importante. Eu me lembro, já contei aqui uma outra ocasião, que eu era líder de mocidade na minha igreja, e saímos para evangelizar com a mocidade, né? Eu saí com eles e fizemos um trabalho, que foi um trabalho, graças a Deus, muito bom, excelente. Entretanto, antes de terminar o evangelismo, o Senhor tocou para que nós fôssemos na casa de uma das jovens que estava conosco, que eu não conseguia entender. E o Senhor falava para mim, para que a última casa a ser visitada tinha que ser a dela. E eu, sem entender ainda, eu falei, poxa, será que isso não é algo da minha cabeça? E de repente eu falei, não, é o Senhor que está falando. Então, nós nos dirigimos à casa dela. Quando ela falou assim, ela virou para mim e disse, Giovanni, já terminou o evangelismo? Eu falei, não, falta uma casa. Aí ela, qual é a casa? Eu falei, a sua. Aí fomos, nos dirigimos até a casa dela. Quando chegamos lá, era uma jovem muito espiritual, nos ajudou demais na obra. E quando nós chegamos lá, eu pedi para o namorado dela orar, ele orou, eu trouxe uma palavra rápida e ela começou a chorar na sala da casa da mãe dela. E por que isso? Porque ela estava completamente triste com algumas coisas que tinham acontecido e ela estava muito amargurada, muito desapontada com algumas situações e ela queria algo da parte de Deus, um sinal, e aquilo foi um sinal para ela, que Deus estava com ela. Ou seja, mesmo uma ovelha dentro da casa do Senhor também precisa de ser visitada. Imagina aquela que está desgarrada. Então veja que ali trouxe para mim um grande ensinamento. Até as pessoas que estão dentro, nós também devemos ter muito cuidado para que ela não venha também se perder. Sinopse: a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos, na qualidade de mensageiros das boas novas de Cristo. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem, é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. É muito interessante que muitas das vezes a gente quer convencer as pessoas a aceitar Jesus. Nós falamos, argumentamos, falamos tanta coisa, e às vezes até mesmo com base bíblica, é claro, mas nos esquecemos que quem convence é o Espírito Santo. Então nós devemos estar em santidade com o Senhor e sermos usados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não pense você que porque você fala muito bem, porque você tem um bom conhecimento, que as pessoas serão convencidas pelos seus argumentos. Não é os seus argumentos que convencem, é o Espírito Santo. Então que nós venhamos estar assim, deixando o Espírito Santo ir na nossa frente, para que assim as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Revisando o conteúdo, resposta número 1. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo e ocupa os primeiros 24 capítulos. Número 2. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, é soberano em todo o universo. Número 3. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículos 24 a 27, e 2 Reis, capítulo 9, do 17 ao 20. E mais bem ilustrada pela parábola como militar, pouso como sentinela. Número 4. Faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Número 5. Anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. E que nós venhamos a cada dia mais sermos usados por Deus. Que nós, assim como Ezequiel, também venhamos ser o atalaia de Deus. Que nós venhamos certamente cumprir o ID de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que este trimestre seja um trimestre de bênçãos para você e toda a sua
família. E você compartilhe este vídeo com aquele seu amigo de classe, né, ou aquela pessoa a qual você deseja que volte para a casa do Pai e que também outrora foi a atalaia de Deus e que hoje está desgarrado da casa do Pai. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!